Depois da expulsão dos judeus, no ano 70, Jerusalém ficou literalmente, nas palavras de Jesus, pisada pelos gentios. Este termo pisar significa dominar. Os judeus não tiveram mais direitos sobre aquela cidade, foram expulsos, eles não podiam nem voltar à cidade. Havia, numa certa altura, os judeus tiveram permissão de uma vez por ano, desde o Monte das Oliveiras, olhar para o lugar do templo e chorar e lamentar. Mas ela foi pisada, dominada consecutivamente por bastantes povos, por exemplo, pelos romanos, desde o ano 70 até o ano 324, depois pelos cristãos bizantinos, depois mais tarde pelos persas, depois pelos árabes muçulmanos entre o ano 638 e o ano 878, os árabes muçulmanos dominaram a cidade. Depois vieram os egípcios, vieram depois os cruzados europeus, os católicos que vieram tentar reconquistar a cidade aos muçulmanos, e veio aquela triste, lamentável história dos cruzados, em que eles não só mataram muçulmanos, mas também mataram judeus por uma causa cristã, que de cristã nada tinha. Isto foi entre o ano 1099 e o ano 1137. Depois vieram os mamelucos e finalmente vieram, e este foi um dos maiores domínios na história, o domínio dos turcos otomanos, muçulmanos, entre o ano 1517 e o ano 1917. Todos estes povos nada fizeram de bom, nem pela cidade, nem pela nação. Aliás, os turcos foram talvez aqueles que mais destruíram as árvores, destruíram muitas relíquias, enfim, muitas coisas que durante esses 400 anos acabaram por arrasar por completo aquela terra. Mais tarde, em 1917, os britânicos, a seguir ou durante a Primeira Guerra Mundial, eles conseguem dominar toda a região do norte da África, juntam-se aos árabes e vão combatendo os turcos, que entanto estavam aliados aos alemães. Então, parte da guerra fez com que os britânicos fossem reconquistando, juntamente com os árabes, estes territórios, até que chegam também à terra de Israel, que na altura então se chamava assim Palestina, e então eles, entre 1917 e até ao ano da independência de Israel, 1948, os britânicos dominam aquela terra. Veremos mais tarde que foi muito importante, que foi essencial no aspecto profético, bíblico, que fossem os britânicos a dominar a terra, porque nesses anos têm lugar grandes acontecimentos que desenrolam de uma forma vertiginosa estes últimos dias, em relação, obviamente, à figueira desabrochar. Entre 1948 ou 49 e 67 há uma guerra chamada Guerra da Independência, quando Israel declara a sua independência, a sua soberania. Em 48, logo os árabes, várias nações se voltam contra Israel, e há uma guerra que vai até 1949 e que leva à divisão da cidade santa de Jerusalém entre judeus e entre árabes jordanos. Nessa altura ainda não tinham inventado o termo palestinianos, ainda nem sequer existiam, por assim dizer. Aliás, palestinianos, segundo o rigor histórico, eram todos aqueles que viviam na então Palestina. Então seriam judeus, árabes e outros povos. Mas 1967, o grande ano, depois da estrondosa vitória dos israelitas contra várias nações árabes que tentaram arrasar por completo Israel e lançar os judeus para o mar, em junho de 67, Israel novamente reconquista a cidade santa de Jerusalém, e ela deixou literalmente de ser pisada pelos gentios. Acaba-se aquela barreira entre judeus e árabes, árabes jordanos. Os jordanos são expulsos, são derrotados. Israel concede-lhes apenas a administração do monte do templo, que para muitos foi um erro estratégico de Moshe Dayan, mas isso são outras histórias. Mas a verdade é que a soberania volta outra vez à mão dos judeus.
Voltando um pouquinho atrás, segundo aquela profecia, aquelas maldições de Deuteronômio 28, 62, o Senhor havia dito que eles ficariam poucos em número. Sempre ficaram judeus naquela terra, mas eram os velhos, as pessoas com dificuldades, pouca gente sempre. Aliás, ele diz isso exatamente no capítulo 28, versículo 62, ficareis poucos em número, em lugar de haverem sido como as estrelas dos céus e em multidão, como Deus havia dito, porquanto não destes ouvidos à voz do Senhor teu Deus. Aquela multidão incontável de estrelas que o Senhor fez que Abraão tentasse contar, agora resume-se a poucos em número na terra de Israel, obviamente, devido à sua desobediência à voz do Senhor. No versículo seguinte, diz que eles seriam desarraigados, ou seja, tirados da terra. E será que assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e desarraigados sereis da terra a qual passais a possuir. No versículo 63 também diz que eles seriam levados cativos para as nações, confirmado pelo Senhor Jesus no seu sermão profético, Lucas 21, versículo 24, o Senhor diz que eles seriam levados cativos para todas as nações. Com a destruição do templo, assim aconteceu, os romanos levaram os judeus cativos e escravos, não só para Roma, mas também para todo o mundo romano de então, incluindo Portugal, naquela altura, a Península Ibérica. E Jesus disse, eles cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete, ou que os tempos dos gentios se completem. Portanto, isto não é uma condição eterna, perpétua, não. Há um castigo temporário, eles serão tirados da sua terra, da sua santa cidade, até ao dia em que o tempo escatológico, o tempo dado, essa dispensação que Deus confere aos gentios, para que eles tenham também a oportunidade de conhecer Deus de Israel, quando este tempo terminar, ou estiver prestes a terminar, então Jerusalém voltará outra vez à mão dos judeus. E assim aconteceu. Mas a verdade é que foi um sofrimento incalculável para o povo de Israel. O Senhor diz no livro de Deuteronômio 28, 65, nem ainda entre estas nações, para onde eles iriam ser expulsos, nem ainda entre estas nações descansarás, nem a planta do teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração agitado, desfalecimento de olhos e desmaio de alma. A história do judeu errante, como assim foi caracterizado, o judeu pobre, o judeu que é constantemente expoliado os seus bens, eles não conseguem fixar-se em nenhuma terra. Vejam o exemplo da Península Ibérica, em 1492, a Rainha Isabel Católica manda expulsar todos os judeus da Espanha, ou converterem-se à força. Eles não se converteram, muitos não se converteram, então são expulsos e vêm para Portugal. Portugal esfrega as mãos de contente porque o rei vê nos judeus a riqueza, vê a inteligência, vê o know-how, porque onde quer que eles fossem, eles prosperavam aquelas nações. Só que o rei de Portugal decide casar com a filha dos reis de Espanha e ela impõe uma condição: os judeus teriam que ser expulsos de Portugal. Então esses judeus tinham vindo de Espanha e agora começam a enraizar-se em Portugal, criando grandes negócios, sendo até grandes cortesãos, sendo pessoas de bem. Eles começam também a sentir-se ameaçados. Em 1496 acabam também por ser expulsos de Portugal. Onde quer que eles fossem, eles não tinham descanso. Estavam sempre preocupados com a segurança, daí que eles começam a não se dedicar muito à compra de terrenos, de propriedades, mas começam a investir na lapidação dos diamantes, como mais tarde acontece em Antuérpia e na Holanda, e vão para a Turquia e começam a negociar com dinheiro. Os grandes banqueiros são judeus daquela época, porque eles não tinham, não podiam levar a terra, não podiam levar a casa com eles, então eles
prendem-se a algo que é possível transportar o ouro, as joias, os diamantes, e daí os judeus hoje dominarem muito do sistema bancário, do comércio do ouro e dos diamantes. Mas o Senhor havia prometido restauração. Este Deus é um Deus que na ira também mostra a sua misericórdia. O tempo do castigo passou. Deus não abandonou o seu povo. Ao contrário de alguns que dizem que Deus abandonou Israel para sempre, e dessa teologia satânica de Santo Agostinho e de outros ao longo da história, e do próprio Martinho Lutero, tentando substituir Israel pela Igreja, tentando dizer que Deus anulou todos os seus planos para com Israel e agora a Igreja tomou o lugar de Israel. Isso não tem nada a ver com a realidade. Isso é antibíblico, isso é diabólico. Foi isso que provocou o Holocausto, porque Hitler dedicou também o dia chamado Noite de Cristal. Foi nesse mesmo dia que ele comemorou a morte de Martinho Lutero, o grande reformador que no final dos seus dias se voltou em ódio contra os judeus e disse: queimem as suas sinagogas, destruam esse povo. E o Hitler, fundamentado nessa terrível ideia dos cristãos daquela época, ele decidiu destruir todos os bens, saquear, destruir milhares de sinagogas na chamada Noite de Cristal na Alemanha e mais tarde, obviamente, como nós sabemos, dá-se o Holocausto. Tudo isso tem a ver com uma má interpretação da Bíblia, da palavra profética. A Igreja é um projeto de Deus, mas assim como também Israel. São dois povos. O Senhor declara Israel como sendo a sua esposa e a Igreja é chamada a noiva de Cristo. Então nós temos que conviver, porque Israel brota em Jerusalém, a Igreja nasce do útero de Israel em Jerusalém. A primeira igreja não era uma igreja batista, não era uma igreja assembleia, não era pentecostal, não era dos irmãos, não era nazareno, era tudo isso, mas era a igreja de Cristo Jesus em Jerusalém, composta unicamente de judeus. Não era a exclusividade, era o início da igreja, porque a aliança do Senhor havia sido feita com o seu povo lá no Monte Sião, lá naquela noite da Páscoa. O Senhor fez a aliança com os judeus, com a nação de Israel. É claro que nós já estávamos também inseridos, porque nós haveríamos de ser, nós gentios, haveríamos de ser também incluídos nessa maravilhosa aliança que o Senhor fez com o povo de Israel. Nós fomos enxertados, como já falámos, ramos não naturais, ramos bravos, fomos enxertados na boa oliveira, na nação de Israel, com tudo aquilo que Deus trouxe àquela nação, àquele povo. Portanto, Deus ainda tem algo a fazer com Israel. Aliás, Deus já está fazendo algo maravilhoso com Israel. Por isso Jesus disse: olhai para a figueira. Quando ela começar a brotar, quando seus ramos começam a produzir já o fruto, que mais tarde se transformará naquilo que nós tanto saboreamos, os bons figos do verão, então nós percebemos que o tempo da vinda do Senhor está próximo. Deus promete a restauração desta nação. E nós podemos pesquisar em inúmeros textos da Bíblia, como assim faremos. Inúmeros textos em que o Senhor fala que nos últimos dias terá o seu povo de volta àquela terra. Fará daquele povo uma grande nação. Isso aconteceu exatamente nas últimas gerações. Em 1947, as Nações Unidas decidem uma coisa inédita, que é a partição da chamada Palestina. Era assim que se chamava na época, como nós sabemos,
Palestina estava sob domínio britânico, então Nações Unidas decidem com 33 votos a favor e 10 contra e 20 votos neutros. Então nós sabemos que por uma escassa maioria, essa Assembleia Geral, que foi presidida pelo brasileiro Osvaldo Aranha, decidiu que aquela terra seria compartilhada por dois povos, pelos judeus e pelos árabes. Os judeus saltaram de alegria, porque foi uma votação in extremis, ganharam por um fio, por assim dizer. Eles saltaram de alegria naquela noite, festejou-se nas ruas das cidades de Israel, mas os árabes se encheram de ódio, porque eles não querem partilhar aquela terra com ninguém. Eles acham no direito de possuir toda a terra de Israel. Eles logo planearam a guerra, logo planearam destruir a nação do Senhor, mas envolvidos há alguns meses, e contra tudo e contra todos. É uma história fascinante, idílica. No dia 14 de maio de 1948, no Museu de Arte Moderna em Tel Aviv, o primeiro-ministro de Israel, David Ben-Gurion, às 4 horas da tarde, levanta-se e proclama a independência do Estado de Israel, cumprindo as velhas profecias, das quais nós iremos falar na nossa próxima gravação. Meus queridos, meus irmãos, o Senhor diz: agindo eu, quem impedirá? Aquilo que Deus determinou para o seu povo, nada irá impedir. Podem-se levantar ditadores, podem-se levantar os mais cruéis inimigos. Pode-se até levantar um homem chamado Adolf Hitler, que tenta a chamada solução final, juntamente com outros poderosos daquela época, do Terceiro Reich alemão. Eles decretam a extinção, o genocídio total desse povo, essa raça, o povo judeu. E quais o conseguem? Naqueles poucos anos, eles conseguem destruir 6 milhões de judeus. 1/3 de todos os judeus são transformados em cinzas nos campos de extermínio pela Europa fora. É uma tragédia que não tem explicação. Eu já visitei alguns campos de concentração por diversas vezes. Visito regularmente o Museu do Holocausto em Jerusalém. Já visitei outros museus em outras partes da Europa e não há explicação. Nós não podemos entender como foi possível uma humanidade chamada civilizada. Isto não foram povos bárbaros, foram povos cultos, civilizados, que programaram o genocídio de um povo. Porquê? Qual a razão? Apenas uma questão de ódio satânico. E mais tarde iremos falar sobre isso. O estudo sobre a ascensão do nacional-socialismo alemão mais tarde traz à luz esse terrível ditador Hitler. É um estudo muito interessante, necessário, porque ele já é um protótipo daquilo que será o último anticristo. Hitler foi um anticristo, não foi o. Embora na altura se pensasse que ele já era o anticristo, devido ao seu ódio contra os judeus e contra a igreja cristã, mas ele já foi um sinal, ele já foi uma amostra daquilo que é possível um povo, porque não foi ele sozinho que fez aquilo, foi um povo. Não estamos com isso a culpar a nação alemã, porque muitos também na Alemanha estavam contra aquilo que estava a acontecer, muitos não sabiam o que estava a acontecer, mas ele representava um povo, uma nação, representava o sentimento de muita gente hoje, atualmente, com esta nova vaga de antissemitismo. Ao estudarmos todo esse fenómeno, como eu tenho feito, tenho visto muitas séries, tenho visto documentários, tenho imensos livros que falam sobre isso. É de facto para nós um sinal de que aquilo que nós achamos que nunca mais irá acontecer voltará a repetir-se, mas ainda com dimensões maiores e mais trágicas. É importante estarmos atentos
é importante nos colocarmos do lado certo, é importante nós entendermos como cristãos que as nossas raízes não vêm de Roma, não vêm de Genebra, as nossas raízes vêm de Jerusalém. É lá que nós nascemos espiritualmente. Neste próximo domingo celebra-se o dia de Pentecoste. Lembre-se que o Pentecoste é uma festa judaica. É uma das 7 festas que o Senhor estabeleceu para o seu povo, o povo judeu. É a festa das semanas. 7 semanas após a festa da Páscoa, o povo de Israel deveria juntar-se em Jerusalém para celebrar com alegria as bênçãos do Senhor sobre a terra de Israel. E foi durante essa mesma festa que, na expressão grega, 50º dia, portanto, 50 dias depois da Páscoa, daí a palavra Pentecoste no grego, que significa 50, aquele embrião da igreja estava em Jerusalém para celebrar também a festa do Shavuot, a festa do Pentecoste. Na festa judaica nasceu então a igreja. O Espírito Santo é derramado sobre aqueles 120 que ali se encontravam, nascendo ali naquele dia a igreja em Jerusalém, que logo é multiplicada logo naquele mesmo dia, com a pregação evangelística do apóstolo Pedro, logo 3.000 pessoas são agregadas à igreja. Ela já era os 120, agora 3.000 se agregam e naquele mesmo dia se identificam com Cristo através do batismo nas águas. E logo passados alguns dias, mais 5.000 judeus se convertem e se agregam à igreja. Mas não se esqueça, a igreja inicialmente era judaica, foi cumprimento da aliança que Deus, o Senhor Jesus Cristo, fez com o seu povo, com o povo judeu, o povo de Israel. E nós, pela sua misericórdia, fomos enxertados também nessa aliança, nessa eterna aliança da qual nós agora desfrutamos. Todas as bênçãos que vêm da palavra de Deus, das profecias, dos salmos, da história de Israel, vêm até nós devido ao facto de termos sido enxertados nessa oliveira. E não se esqueça as palavras do próprio Messias. Jesus disse à mulher samaritana: a salvação vem dos judeus. Que Deus o abençoe.